Sejam bem-vindos, boa noite. Para quem não me conhece, sou Carol Bittar, sou psicóloga, especialista em comportamento, atuo na área clínica já há alguns bons anos. Também tenho essa rede social também já há algum tempo. Então tem alguns seguidores antigos meus que já acompanham há muitos anos, tem pessoas novas também aqui no perfil. Para quem é novo, não conhece um pouco do meu trabalho, eu ajudo vocês, pais, educadores, né, mães e pais e educadores de forma geral, a lidarem com o comportamento desafiador dos filhos de vocês, de uma maneira mais simples, de uma maneira prática, de uma maneira didática, para que vocês saiam desse campo muito da teoria e realmente estejam na prática. Porque a gente vê muito conteúdo aí falando sobre teoria, não faz isso, não faz aquilo, mas na prática, como é essa condução? Então, todo o conteúdo aqui é voltado para ajudar vocês nesse processo, tá? Então, para os que estão conhecendo, chegaram agora no perfil, sejam muito bem-vindos. Tem muito conteúdo gratuito aqui. E essa live também, que eu gostaria que vocês, inclusive, o papel de vocês aqui nessa live é mandar o aviãozinho para as outras pessoas, convidar mais pessoas para participarem. Se der tudo certo, oremos que dê tudo certo. Se der tudo certo nessa live, eu vou fazer algumas lives de aquecimento com alguns temas diversos até a nossa semana da educação consciente na prática. Para quem não sabe o que é educação consciente na prática, essa semana da educação consciente na prática, é um evento 100% online, 100% gratuito, que eu estou preparando para vocês com muito carinho e muito conteúdo dos dias 22 a 26 de maio. Então vai ser dia 22, 24, 26 e 28. Então já coloquem na agenda de vocês, já marquem esse horário, porque vai ser um evento incrível, com muito conteúdo prático para vocês terem em mãos, né? E saiam desse evento, né, com muita informação realmente útil, tá? Ok? Vamos então para o nosso conteúdo, né? Não vou mais na embromation aqui, na enrolação, para a gente ir direto ao ponto, que é sobre autoestima e autoconfiança. Esse tema foi um tema... na verdade veio de uma pergunta de uma seguidora dentro dessas caixinhas de perguntas mesmo que eu abro todos os dias aqui, e uma seguidora perguntou, né, como construir essa autoestima e autoconfiança da filha dela, como que a gente pode desenvolver isso através da educação. Eu achei essa pergunta inclusive muito pertinente, não é à toa que eu trouxe como conteúdo de live, porque se a gente está falando de educação positiva, de uma educação consciente, nós estamos também construindo uma autoestima na criança. Porém, algumas pessoas, elas têm existem algumas barreiras durante esse processo educacional que acabam atrapalhando na construção dessa autoestima. Porque o que é a autoestima? Autoestima consiste com a nossa percepção sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as outras pessoas. Como assim, Carol? Como assim sobre o mundo, sobre as outras pessoas? Autoestima não é só o que eu acho sobre mim? E não. Também está relacionado sobre a minha visão de mundo. Então, o que é a visão de mundo? É como eu me percebo, né? Primeiro ponto da autoestima é como eu me percebo, as minhas qualidades, as minhas potencialidades, o que eu faço bem, o que eu valorizo em mim. Então, eu consigo identificar todos esses pontos positivos que eu tenho, mas eu consigo perceber o mundo também de uma forma mais resiliente e positiva, a partir das minhas relações. Então, se eu tenho uma boa autoestima, eu entendo e eu sei me comunicar também de uma maneira assertiva, sabendo diferenciar o que pertence a mim e o que pertence ao outro. Então, se alguém me traz uma crítica, por exemplo, alguém chega aqui e fala, né, sei lá, ai, Carol, eu não gostei desse seu colar, não gostei, né? Isso fala muito do quê? Da minha percepção do, poxa, eu gosto do meu colar, achei lindo, super combinou aqui com o meu look, combinou com a minha roupa, amei, me acho bonita, mas também perceber de onde que vem essa crítica, qual a finalidade dessa crítica e como eu me relaciono com essa pessoa que veio essa crítica. Quando eu tenho uma insegurança,
tudo aquilo que as outras pessoas me trazem, isso também vai me impactar de alguma forma. Porque eu não vou saber o que pertence a mim, o que pertence ao outro. Essa é uma crítica construtiva? De onde vem essa crítica? Quem é essa pessoa? Faz sentido o que essa pessoa está me falando? E a percepção de mundo também, como eu vejo. Então, pessoas que têm baixa autoestima, elas normalmente têm uma percepção de mundo muito pessimista. Sempre as pessoas, a gente vive em um mundo ruim, as pessoas são ruins, as pessoas não querem tanto o meu bem, ou então as pessoas normalmente vão querer mais me prejudicar do que me ajudar. Então ela traz uma perspectiva sempre mais pessimista sobre o mundo que ela se encontra. Então acaba que a autoestima ela está relacionada e linkada em vários fatores dentro das nossas relações do dia a dia também. Então, às vezes a gente acha que a autoestima é só a gente se sentir muito linda, maravilhosa. Eu me acho linda, eu me olho no espelho e me acho muito linda. E não é isso, tá? A autoestima está muito mais complexa, ela é muito mais ampla do que só o conceito que a gente tem sobre nós mesmos, tá? Então, pra gente entender, pra vocês entenderem, né, como é tão complexo essa questão da autoestima, a gente observa que algumas pessoas, elas têm, eu vou falar agora de adultos, né? Tem grandes dificuldades de executar tarefas e objetivos de vida por conta de insegurança. Quem não conhece ou já até passou na pele, né, talvez, de se sentir inseguro em uma entrevista de emprego, em uma apresentação de trabalho, né? Ou às vezes em um grupo social mesmo, será que vão gostar de mim? Será que vão me aceitar? Né? Ou então aquela pessoa que ela tem o que a gente pensa, a gente traz dentro da TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental que eu trabalho na clínica, que é o pensamento de leitura mental. Aquela pessoa que está todo o tempo lendo a mente de outras pessoas. Será que ela está gostando do que eu estou falando? Será que eu falei alguma bobagem? Será que ela gostou de mim? E aí traz sempre uma tentativa de adivinhar o que o outro está pensando sobre ele. E isso está muito relacionado à insegurança também e pode estar atrelado à autoestima. Então perceba que a autoestima ela vai perpassar em diversas situações do nosso dia a dia e a gente nem percebe. E aí muita gente acha que não tenho baixa autoestima, ou né, se eu não sou uma pessoa insegura. Mas às vezes essa insegurança ela vai dentro dos meios das relações e dentro dessa comunicação, dessas relações interpessoais, certo? E aí a gente vai entrar bem na questão da infância, como que é construída essa autoestima, tá? Não existe na psicologia ou né, em outras áreas também, em outras ciências, nenhuma atividade específica ou algo diretivo que diga assim: se você fizer isso, você vai desenvolver um filho com muita autoestima ou com autoconfiança. Não existe nenhuma atividade ou nenhum exercício específico que a gente possa construir essa autoestima. Como às vezes existe sim alguns exercícios e atividades que a gente trabalha o autocontrole da criança, né? Exercícios para a gente mudar algumas formas de pensar, de se comportar. Mas na construção da autoestima, essa percepção que eu tenho, né, sobre mim, sobre as outras pessoas, como eu me relaciono, sobre o mundo de forma geral, eu construo ao longo das minhas experiências. Então, se a gente constrói ao longo das nossas experiências, a infância, ela é a base fundamental para a construção da nossa autoestima. Ou seja, se a gente não constrói essa base na infância, tem grandes chances dessa autoestima assim, ser fragilizada, essa autoconfiança, e ela vai sendo arrastada ao longo desse desenvolvimento humano, na adolescência, na fase adulta, não tem idade. Pode-se resgatar a autoestima
uma criança que não construiu sua autoestima sólida, ela pode resgatar essa autoestima, né? Na fase da adolescência, fase adulta? Com certeza, claro. Né? O ser humano não é acabado e a gente constrói pronto e é assim para a vida inteira. Claro que a gente pode resgatar nossa percepção de si, nossa autoconfiança, com certeza. Senão também não existiria a psicologia e a psicoterapia para ajudar nesse processo. Mas a gente precisa fortalecer a autoestima desde muito cedo, com pequenas atitudes, com pequenos comportamentos. E são essas atitudes, esses comportamentos que eu quero trazer para vocês como uma forma de prática no dia a dia, na relação de vocês com os filhos de vocês, né? Na relação do dia a dia que vocês têm, na comunicação, na condução que vocês têm com os filhos de vocês. Porque são essas pequenas atitudes, esses pequenos detalhes que às vezes passa despercebido, é que faz toda a diferença na construção da nossa autoestima, tá? Gente, só me deem um ok se tá tudo bem, se o áudio tá bem, o vídeo não tá falhando. Vocês sabem que eu tô aqui na saga da internet, então eu acho que tá rolando, né? Tá tudo ok? Tudo ok, né? Então bora lá. Então vamos continuar aí com o conteúdo. Pronto. Vocês estão dizendo que tá ok? Então ótimo. Vamos lá continuar com o nosso conteúdo. E aí eu quero começar trazendo alguns pontos que atrapalham na autoestima, nessa construção dessa percepção de si, na forma de se relacionar, na forma de perceber o mundo. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês e que é um hábito recorrente e muito comum de adultos reproduzirem com as crianças, achando que dessa forma vai melhorar o comportamento da criança, ou a criança vai se sentir mais motivada, incentivada a mudar o comportamento, que é a comparação. Quem aí já vivenciou isso na infância ou já reproduziu isso com o próprio filho? De falar assim: olha, fulaninha tá comendo a comidinha todinha e você nem está comendo, você não tá comendo nada. Olha como fulaninha é tão comportada, ela senta ali na cadeirinha, ela fica bem quietinha e você tá aqui, ó, pulando, correndo, você não se comporta, você não fica sentadinho que nem um rapazinho, que nem uma mocinha, e a sua irmãzinha tá ali bem comportadinha. Esse tipo de comparação que às vezes os pais fazem, educadores de forma geral, com o intuito, que eu sei que não é por mal, e eu sei que não é de uma forma, com intuito negativo, né, que os pais fazem essas comparações, elas são muito ruins nessa construção de autoestima, porque a partir do momento que essa criança, ela começa, né, vou falar da criança não, o ser humano, começa a ser comparado com o outro, aquela pessoa, ao invés de se elevar a um nível de capacidade, né, de senso de eu consigo, eu sou capaz de realizar um bom comportamento, eu sou, na verdade, uma criança que não consigo realizar aquele X comportamento ou aquele comportamento adequado que às vezes é esperado para determinada situação. Isso desmotiva, isso faz com que a criança ela se sinta desmoralizada naquela situação, humilhada, exposta. Vou trazer só um exemplo bem mais simples com relação ao trabalho. Se você está num ambiente de trabalho e o seu chefe fala assim: olha só, o seu colega conseguiu executar a atividade que foi proposta e você não conseguiu. Você tem que se inspirar nesse seu colega. Seu colega, olha só, ele é um ótimo profissional, um profissional que consegue executar tudo, que faz tudo direitinho, e você não está produzindo, você não está conseguindo fazer o que precisa ser feito. Como você se sentiria? Como você pensaria a respeito dessa situação? De uma maneira positiva
estimulante de executar, ou de uma maneira, né? Aquela maneira de pensar de, poxa, primeiro que eu acho que eu não sou capaz de executar isso. Segundo, eu ainda fui comparado negativamente e fui exposto na frente de uma outra pessoa. Isso me dá ânimo ou vontade de executar aquilo. Tem grandes chances de você se desmotivar mais do que se motivar. Porque a gente se motiva a partir do momento que a gente encontra nossas potencialidades. Qual seria a maneira certa de conduzir nessa situação? Né? Vou trazer esse exemplo do trabalho que foi o último que eu falei. A gente poder trazer a potencialidade. Fulano, nossa, você conseguiu executar aquele prazo naquele tempo, será que você não conseguiria agora? Aconteceu alguma coisa que atrapalhou na execução do seu prazo? Tem algo que eu possa te ajudar? Né? Ou tem algo que o seu colega possa te ajudar também nesse processo? Estou aqui à disposição. Mas olha só, a gente precisa talvez estabelecer algumas estratégias para você entregar esse prazo. Olha a diferença quando a gente foca no indivíduo, naquela pessoa que talvez não entregou o prazo, que não conseguiu executar aquela atividade, e a gente foca em estratégias de ajudar aquele sujeito. Vou pegar para a infância. Se aquela criança, né? Eu trouxe a primeira comparação com relação a uma criança que não senta, e a outra criança tá sentadinha, e a mãe fala assim, nossa, seu irmão tá sentadinho. Seu irmão tá tão quietinho ali, olha que rapaz, e você aqui, correndo, não se comporta. Que tal, ao invés da gente comparar em situações dessas para estimular essa criança, a gente buscar, filho, vamos tentar alguma coisa pra gente ficar aqui sentadinho? Você quer jogar algum jogo? A gente pode brincar de alguma coisa que você queira? O que poderia te ajudar a ficar aqui sentadinho do meu lado, do lado do seu irmão? E aí a gente foca na criança dentro da dificuldade dela, buscando alternativas para aquela situação. Então, a ideia é a gente sair desse comportamento de comparação e focar no sujeito e na pessoa em si. Dentro das atividades ou estratégias específicas que levem aquela pessoa ao objetivo que a gente deseja. Seja a criança ficar sentada, né? Alimento que eu trouxe, né? A questão do alimento. A gente nunca força uma criança a comer tudo, né? A gente sempre pergunta se a criança está satisfeita. Às vezes o irmão está comendo tudo porque ele realmente está com fome e o outro não está comendo porque não está com tanta fome assim. Então a gente nunca medir, né, essa questão da comparação de quantidade de alimentos. Mas o que eu quero sempre trazer para vocês é que a gente saia do comportamento de comparação e vá para a individualidade desse sujeito. Individualidade dessa criança dentro das necessidades dela. Dentro do que ela tem de estratégias que você pode dar, de ferramentas, para essa criança executar aquilo que precisa ser executado. Seja, né, se concentrar numa sala, numa aula, seja ficar sentado em algum espaço. Enfim, todos esses comportamentos que às vezes os pais eles ficam moldando ou tentando comparar para conseguir uma mudança de comportamento. E aí eu gosto de frisar também uma coisa importante com vocês, que é o seguinte. A gente tá falando de comparações, né? Tem um ditado que diz assim, não sei se vocês já ouviram falar. Nós temos 5 dedos. Inclusive minha unha precisa ser feita, né? Temos 5 dedos aqui nessa mão. Os meus 5 dedos são iguais? Não, né? Cada um tem o seu formato, cada um tem sua característica, cada um é cada um. Cada dedinho tem aí sua característica, seu jeito e até a sua funcionalidade, né? Às vezes o que eu faço com esse dedo aqui, quase nada, eu faço com esse, com a pinça, né? Então cada dedo tem sua funcionalidade, seu jeito, sua estrutura. A mesma coisa a gente fala e faz essa associação com os nossos filhos. Os filhos, eles vêm com personalidade diferente, jeito de ser diferente, funcionamento de pensar, de agir de forma diferente. Então, não sei se vocês já ouviram esse ditado, é muito antigo, né? De comparar os dedos da mão
igual os filhos que são diferentes. E é realmente verdade, e a gente precisa ter muito essa consciência de que se nós fazemos comparações, principalmente em crianças que têm um convívio muito próximo, né, de vivência muito próxima, de irmãos ou primos que convivem como irmãos, como no caso meu filho, né? Meu filho, ele tem uma convivência com a minha afilhada, que é a prima dele, como irmãos. Eles se apresentam como irmãos, inclusive. Quando eles vão para os ambientes, eles se chamam. Eles falam que são irmãos, né? Então, eles têm uma proximidade, uma proximidade, né? E um convívio muito íntimo, muito forte. Se a gente não entende o funcionamento, o jeito de ser de cada criança, a gente vai acabar, muitas vezes, tentando equilibrar e ajustar para que uma criança se pareça com a outra. E crianças são diferentes no seu formato de ser, da sua forma de agir, da sua forma de... Né? Aqui em casa, né, pegando o modelo do meu filho e da minha afilhada, são crianças completamente diferentes. Mas, gente, é o oposto. Completamente diferentes mesmo. Completamente diferentes desde bebê. Desde funcionamento de sono, de tudo, assim. Eles são muito diferentes de jeito, de temperamento, de forma de agir, de potencialidades, de capacidades. Então, eles têm capacidades e, né, qualidades diferentes. Então, a gente precisa ter muito essa consciência para que a gente não fique nesse mecanismo de comparar para tentar melhorar o comportamento. E outro ponto que trabalha muito a construção dessa autoestima, que eu já falo aqui com muita frequência, já fiz muitos conteúdos sobre isso. Isso parece até ser batido para algumas pessoas, mas tem gente nova aqui no perfil que talvez não seja. Mas as punições e os gritos frequentes são comportamentos muito prejudiciais e que atrapalham nessa construção da autoestima. Então, uma criança que é todo tempo punida, né? Uma criança que fica no cantinho do pensamento, uma criança que sempre, na percepção dos pais, está fazendo errado, precisa se recolher, precisa ficar ali naquele canto, o castigo, ou uma criança que apanha. Então, as punições, elas destroem o que há de melhor dentro de qualquer pessoa. Não é só numa criança. A gente está focando na infância, mas não é só numa criança. Então, se você tem o hábito de punir o seu filho, de bater no seu filho, de gritar com frequência. Por que frequência? Porque eu sei, né? A gente não foca numa parentalidade perfeita, sem erros, sem deslizes. Mas se você é movida no grito, a todo tempo está gritando com o seu filho, isso pode ser uma maneira de minar a autoestima. Então a criança, ela fica todo o tempo em estado de alerta. Será que eu vou fazer alguma coisa errada? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que o meu pai vai reagir assim ou minha mãe vai reagir assado? Será que eu vou apanhar? Será que eu vou ficar no cantinho do pensamento? Acho melhor esconder, porque vai que eu não agrado com o meu comportamento. O meu comportamento não agrada meus pais. E aí entra também outros comportamentos muito recorrentes dentro da punição, que são as mentiras, que podem acontecer com mais força com crianças que são punidas. Elas mentem como um mecanismo de defesa. E isso vai minando a relação, isso vai destruindo a autoestima, porque essa criança, ela sempre acha que ela tá errada. Então é isso que a gente precisa ter cuidado. Carol, um detalhe, né? Vocês devem estar assim, mas Carol, e faz o quê? Gente, nós vamos ter lives, né? Isso é só a semana de aquecimento aqui para a nossa semana da educação consciente na prática. Nós vamos ter muitas lives até lá e a gente vai ter a semana que eu vou focar muito nisso, tá? Não vou conseguir aprofundar sobre essas alternativas, mas nós temos inúmeras alternativas às punições. Muitas dessas alternativas eu já ensino aqui no perfil, ensino aqui em postagens, em vídeos, em postagem escrita, nas minhas caixinhas de perguntas que vocês me mandam, eu sempre dou alguma alternativa. Então, aqui tem muito conteúdo. Claro que tudo meio desorganizadinho, né? Não tá em ordem, sequência, nem aprofundado, mas tem muita coisa, né? Então, as punições, elas são muito ruins. Outra coisa prejudicial que são os rótulos. Então,
Aquela história, né, de rotular a criança negativamente. Usar frases assim, você nunca faz o que eu peço. Você nunca faz o que eu peço. Você sempre faz isso ao contrário. Você sempre me desobedece. Então, até essas palavras sempre e nunca, eu nem gosto muito de usar, nem na minha vida, na minha relação com meu filho, e até na minha vida mesmo, no dia a dia, eu não gosto, que eu acho que são palavras que enfatizam e que dão uma potencializada naquilo que não precisa, porque aquilo ali não define uma atitude de uma criança, um comportamento da criança, não define quem ela é, mas o sempre e o nunca, você sempre faz isso, você nunca faz o que eu peço, você é sempre desobediente, né? Você nunca presta atenção, você sempre está inquieto, você nunca fica parado. Então essa forma de rotular a criança com o comportamento faz com que ela também vá colando em si esses comportamentos. Se a minha mãe diz que eu sempre desobedeço, é porque realmente eu sou uma criança muito desobediente, né? Se eu nunca faço nada certo que ela pede, realmente, então realmente eu não faço nunca nada certo. E isso é horrível, é péssimo para uma criança que inclusive já tenha um comportamento desafiador mais intenso. Então, se o seu filho é uma criança mais desafiadora, mais opositora, que você tem mais dificuldade no dia a dia com ele, se você usa esse sempre ou nunca, você tem grandes chances de piorar o comportamento do seu filho. Porque ele pega esse rótulo, ele toma pra ele e ele só vai realmente seguir o que você falou, né? Não estou também falando aqui e dizendo que vocês não devem orientar os filhos de vocês e dizer o certo e o errado. Não estou falando isso. Não estou dizendo que vocês também não tenham que dizer, não, filho, olha, a gente pode fazer dessa forma diferente numa próxima vez. O que a gente pode fazer, né? Qual estratégia que a gente pode utilizar para que isso não aconteça novamente? Não estou falando em mudança de comportamento, de postura, né? Não estou falando disso, porque nós que somos pais, nós temos o nosso papel educar, orientar. Mas a partir do momento que a gente só frisa na criança e rotula a criança, ela vai colar esses rótulos e ela vai replicar isso cada vez mais, tá? Carol, e o que fazer, Carol? Deixa eu só olhar aqui o tempo, 30 minutos já da nossa live. O tempo passa rápido. E o que fazer, Carol? Pelo amor de Deus, você tá dizendo aqui o que não pode. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Você não pode, esses 3 pontos são assim, os comportamentos mais típicos e que minam a construção dessa autoestima da criança. Mas eu vou dizer o que vocês têm que fazer. Só uma coisa que agora eu lembrei, me deu um insight aqui, eu lembrei uma situação muito recente, a gente tá falando sobre rótulos, né? Uma situação muito recente, na semana passada, meu filho estava tomando banho de piscina com a minha afilhada, né? Essa afilhada que vocês às vezes veem muito aqui no perfil, a Beatriz, que todo mundo acha que é minha filha, inclusive. Gente, tem seguidores antigos meus que às vezes, quando eu falo que a Beatriz é minha filha, primeiro que ela se parece muito fisicamente comigo, né? E às vezes ela aparece e aí eu falo alguma coisa, né? Que ela é minha filhada, o pessoal se choca achando que ela é minha filha. Porque ela fica muito com a gente aqui comigo, fica muito com o primo. Então eles convivem muito mesmo, assim, como irmãos. E aí o pessoal fica chocado que ela não é minha filha, mas ela não é minha filha. É como se fosse a minha filhada, né? Então eu sou a mãe do coração dela, mas ela não é minha filha. E eles estavam tomando banho de piscina, e aí o Benício, eu não lembro qual foi exatamente. Ah, lembrei. Ele estava ignorando ela. Ela falava com ele, falava, querendo Benício, alguma coisa, arará, e ele fazendo, ignorando mesmo, assim, na cara dura mesmo. E eu, filho, sua prima tá falando com você, amor. E eu falei, Beatriz, vá lá até ele
vá lá até ele, fale pertinho dele, vá, pegue na mãozinha dele e fale com ele. E assim ela fez, ela chegou nele, pegou na mãozinha e falou, Benício, tal, tal. E ele continuou com o mesmo comportamento. E aí ela me olhou assim com uma cara de, sim, agora eu faço o quê? Eu falei, ó, amor, deixa, ele não quer conversar, deixa o tempo dele, daqui a pouco, né, vocês dialogam e você fala o que você tem pra falar. E aí deu 1 minutinho, 2 minutinhos, ele virou e falou assim, Beatriz, não sei o que, começou a chamar. Aí ela falou, Benício, olha, não foi legal, viu? Isso que você fez não foi legal. Aí ele pegou e falou assim, Benício é legal sim. Ou seja, ele conseguiu, ela não falou que ele não era legal. Ele falou assim, olha, não foi legal o que você fez. Eu não gostei. Ela expressou. E ele chegou e falou assim, não, Benício é legal sim. Benício é legal sim. Né, mamãe? Aí eu falei, sim, Benício é legal. Você é um menino muito legal. O que a Beatriz está falando é que ela não gostou do que você fez. Quando você ignorou ela estava falando com você e você não fingiu que ela não estava falando. Isso que não foi legal, seu comportamento. E aí, por que eu tô trazendo esse exemplo? Porque, às vezes, né, e ele tem o hábito, às vezes, de fazer isso. Não só com a Beatriz, comigo também, viu? Às vezes eu tô falando, parece que eu tô falando com as paredes, assim, com ele. Aquela coisa do ignorar, aquela escuta seletiva que às vezes a criança faz, né? E ele faz isso, às vezes. Então, por que eu tô trazendo esse exemplo? Quando acontece algum comportamento desafiador, a Beatriz, sabiamente, ela diferenciou. Ela não falou, nossa, você é chato, você me ignora, você é isso, você é aquilo. Ela falou, isso que você fez não foi legal. Então, ela nomeou aquela situação que foi aquela situação específica. E ela fez essa diferenciação. Ele é pequenininho, claro, e aí ele entendeu, porque é pequeno, né? Entendeu que ela tinha dito que ele não era legal. E aí eu expliquei pra ele que ela não tinha falado isso. Ela tinha falado que o comportamento, aquela atitude não tinha sido legal. E na mesma hora ele também, o que eu achei interessante, ele diferenciar. Né? Ele falou assim, não, Benício é legal sim, mamãe. Benício é legal sim. Tipo assim, não é, mamãe? A Beatriz tá dizendo que eu não sou legal. Eu falei, não, meu amor, você é muito legal. O seu comportamento que nessa hora não foi legal com a Beatriz. Então, a gente diferenciar sempre o comportamento da criança faz com que ela também tenha essa noção de que não é ela, aquilo não é ela. Porque às vezes eu sei que acontece com muita recorrência de pais que inclusive tem uma criança mais desafiadora, né? Uma criança que às vezes realmente suga a energia dos pais, a tendência de criar alguns rótulos para essa criança. Eu já escutei, né, em situações de desabafo mesmo. Ah, meu filho é muito chato, né? Meu filho, ele é difícil. Meu filho é isso, meu filho é aquilo. E às vezes esse rotular da criança solta em situações de explosão, solta em situações de descontrole, e a criança ela vai internalizando aquilo sobre ela, tá? E aí, Carol, o que fazer? Eis a questão do que fazer. Eu listei alguns pontos aqui, claro que são pontos importantes, mas a autoestima ela não se resume só nisso, porque é uma construção diária dentro das nossas relações com os nossos filhos. Mas o primeiro ponto para construir uma boa autoestima, né, num ser humaninho, pequenininho, que tá ali no seu desenvolvimento, é você dar importância ao que ela te traz. Tudo que ela te traz. Seja uma emoção, seja um pensamento, seja uma opinião. Tudo. Nada é banal para a criança. Tudo tem a sua importância. Se os pais eles têm uma mania de ignorar o que a criança traz, né, não dá importância ou não dá relevância, a criança ela vai cada vez mais perdendo o interesse de compartilhar. Ela vai achando que aquilo que ela tem para oferecer não é importante, não é interessante para esses pais. Então, tudo que os seus filhos tenham a falar,
tudo que o teu filho tem a falar para você é importante. Inclusive, que esse é o ponto que os pais têm mais dificuldade, são os momentos de descontrole e desafio de comportamento dessa criança. Por exemplo, quando você sabe que seu filho está errado. Você sabe que seu filho errou, né? Fez alguma coisa ali que não foi legal, bateu num amigo e você viu que realmente seu filho bateu, ou mordeu, ou tomou o brinquedo da mão do amigo, o que for. Se você já chega, né, com 10 pedras na mão e você não dá oportunidade para essa criança se expressar ou explicar, às vezes a criança não sabe explicar, mas só verbalizar o que ela está sentindo, você acolher a frustração dela, você não constrói uma boa autoestima. Porque se essa criança, ela não encontra o porto seguro dela, que é você, ali disposto ou disposta a estar entregue ao que ele tem a compartilhar, quem ele vai compartilhar? Com quem ele vai compartilhar? Sabe aquela história que a gente só compartilha os nossos podres com as pessoas mais próximas que a gente tem? Pois é. Quem aí tem uma melhor amiga ou um melhor amigo que você super confia? Que você liga e você sabe falar, você sabe que aquela pessoa ali, você chega, você liga e você pode falar o que quiser, que aquela pessoa vai rir com você, ou vai, né? Ela pode até dar uma puxada de orelha, mas ela nunca vai estar ali numa posição de julgar, né? Aquela coisa do julgamento pesado. Ela, às vezes ela pode te alertar, mas ela não está ali para lhe colocar para baixo, mas ela está disposta a te ouvir. Todo mundo, acredito, né? Eu tenho uma pessoa dessa na minha vida, que é uma amiga de muitos anos, que eu posso contar e que eu sei que eu conto tudo, que ela tá ali, ó, sem julgamentos. Uma figura muito forte dentro dessa questão de construção de vínculo, né? Até eu peguei uma história da minha amiga, mas eu posso trazer o exemplo da minha mãe. Minha mãe, desde a infância, a adolescência, tudo, eu nunca tive medo de compartilhar absolutamente nada com ela. Nada. Eu não lembro do que eu sempre compartilhei tudo com ela. Nunca tive medo. Então essa construção, ela vai aos poucos fortalecendo o senso de importância dessa criança. Então quando a gente escuta, né? A gente escuta o que a criança tem a falar, quando a gente dá, mesmo sabendo que aquilo não tá errado, eu não tô dizendo que você vai passar a mão na cabeça. Seu filho deu um tapa no amigo, você vai dizer, ai, tá tudo bem, ok, filho, é assim mesmo de dar tapa. Não, mas escute pelo menos o que o teu filho tem a falar. O ponto de vista dele, o que aconteceu. Filho, eu entendo, você ficou chateado, você ficou com raiva. Mas será que não teria uma maneira da gente resolver isso? Como que eu posso te ajudar nessa situação? Como é que a gente pode se acalmar junto? Vamos se acalmar primeiro? Se a gente pedir desculpa depois quando você estiver calmo, como é que a gente pode contornar isso que aconteceu? Então a gente primeiro se mobiliza a ajudar essa criança, a escutar, a acolher, para assim depois ensinar, porque a gente precisa ensinar, né? Ninguém vai passar a mão na cabeça e dizer assim, é por isso e é assim mesmo, senão a gente está indo para uma esfera permissiva. Mas quando a gente utiliza esse caminho, né, de escuta, a gente vai construindo o senso na criança de que, nossa, eu tenho com quem contar, eu sou importante, não importa, eu posso fazer algumas bobeiras, eu posso errar, né? Porque eu sou um ser humano, eu erro, mas eu tenho com quem contar. E aí a gente entra num outro ponto que faz muito link, eu botei até um pouquinho para depois, mas eu acho que é mais interessante trazer agora. O erro. As pessoas, elas têm muita dificuldade de lidar com o erro. E essa dificuldade de lidar com o erro das pessoas vem muito frequentemente, eu não posso dizer, tá, gente? A gente nunca dá a afirmar, vem da infância. Mas tem grandes chances de ter sido construído na infância. O medo de errar tem grandes chances de ter sido construído na infância. Nas experiências, às vezes em casa, em escola, em outros ambientes, as pessoas, elas têm, como a gente vive numa sociedade que ela tem uma urgência de punir, né? Aquela urgência de constranger para poder ensinar, nós ficamos em ambientes, né? Nós fomos inseridos em ambientes muito punitivos, né? E essa construção de ambientes punitivos para ensinar
fez com que gerasse muitas inseguranças. Então, um exemplo, né, da minha própria vivência, eu já falei em algumas outras situações, que eu era uma criança muito tímida, tímida assim, tímida, gente, ao ponto que vocês terem ideia, minha mãe falava que eu era tímida de ficar em um ambiente escolar olhando para as paredes, eu não socializava, de tanta timidez que eu tinha, muita timidez. Naquele tempo, as pessoas, elas não davam muita importância para psicologia, né? Talvez se a minha mãe tivesse me levado para um psicólogo quando eu era criança, ter tido um contato como vocês têm com o conteúdo aqui nas redes sociais, pudesse ter ajudado ela. Mas na época, eu era uma criança muito insegura nas relações, na comunicação, nas interações. Então não era só uma simples timidez, de um traço de personalidade minha. Ela vinha de uma timidez com um caráter mais sofrido, adoecedor, em que prejudicava dentro das minhas relações sociais. E eu lembro que era demais, né? Até hoje a minha mãe fala, olha, se fosse hoje, Caroline hoje, tenho certeza que você teria tido um diagnóstico de autismo. Porque você era assim, olhava pro nada, ficava olhando pro nada. De tão tenso pra mim que era me socializar. E essa insegurança não veio de casa, porque eu tive uma educação positiva, eu nunca fui punida, eu nunca fui, né, nunca apanhei, nem eu, nem os meus irmãos, mas de alguma maneira, em alguma situação do ambiente, em alguma situação que eu não sei, né, algo pode ter sido um gatilho mais intenso pra mim, que eu já tinha um traço de uma criança mais tímida, mais reservada, mais introspectiva. Algo aconteceu em um outro ambiente que me despertou e me deu um estalo, e isso me gerou muitos bloqueios durante muito tempo, anos. Até na adolescência isso era muito difícil. Então, pra mim, adolescência eu acho que eu tava até mais solta, mais sociável e tudo, mas por muito esforço, aquela energia toda pra poder conseguir. Então, a gente... eu tava falando sobre isso, entrei nessa questão, sim, dos erros. Então, às vezes, isso está muito relacionado ao medo de errar. O medo do que os outros vão pensar sobre mim, né? Então, quando a gente foca muito sempre no erro da criança, a gente dá muita importância a coisas pequenas. A criança derrubou, a criança sujou, e aí você já dá logo uma lição de moral, você já briga logo com seu filho. A forma como você lida com seus erros também. Se você erra em alguma situação e você potencializa e transforma aquele erro em algo muito intenso, né? Algo maior do que aquilo realmente representa, a criança ela também vai aprendendo através desses modelos. Então, o erro, a forma como a gente lida com o erro e o erro dos nossos filhos, tá? A forma como a gente lida com os erros dos nossos filhos e a forma como a gente lida com os nossos erros também vai construindo essa noção de autoestima. Porque todo mundo erra. Todo ser humano erra. Todo ser humano, todas as pessoas desse universo erram. Mas a diferença é que algumas pessoas elas vão saber errar e elas vão tentar diminuir os erros aprendendo estratégias para diminuir aqueles erros, buscando novos caminhos, tirando aprendizados para diminuir a probabilidade, não há certeza de que você não vai errar, mas a probabilidade daquilo não acontecer novamente, né? Ou vão ter aquelas pessoas que elas vão pegar aquele erro e elas vão se martirizar, elas vão se sentir a pior pessoa do mundo, elas vão paralisar, elas vão abandonar sonhos, projetos, insegurança no relacionamento, insegurança no trabalho, insegurança nas amizades. E aí por aí vai. Porque muitas das pessoas não sabem lidar com erros. Então se a gente não olhar com cuidado a forma como nós olhamos e a forma como a gente encara os erros da criança, a gente vai acabar também minando essa autoestima.
Porque senão a criança ela vai internalizar, como muitos de nós já internalizamos em alguma situação da vida, que errar é feio. Que errar não é pra acontecer. Não é pra errar. A gente não erra. Não erra. Mas o que a gente precisa mentalizar é como eu diminuo as chances, ou como eu diminuo a probabilidade de um erro acontecer no meu trabalho, de um erro acontecer com o meu filho, de um erro acontecer no meu relacionamento. Então, a maneira como você vai olhar vai dar uma diferença enorme, né, nessa construção dessa autoestima. Diminui também a questão da ansiedade, porque tem muitas crianças que acabam ficando bastante ansiosas pela autocobrança, justamente por essa dificuldade dela lidar com o erro, de como os outros enxergam o erro dela. Então isso é um ponto que a gente precisa, né, fazer diferente aí quando a gente está falando de educar de forma consciente, certo? Então eu falei sobre a questão do validar essa criança. Uma coisa que eu gosto muito é pedir a opinião da criança, por mais que seja algo banal. Filho, o que você acha sobre isso? O que você acha disso? Né? Você poderia me ajudar com algo? Você poderia me ajudar? Tá? Inserir a criança dentro da participação e da construção de tomadas de decisões. Carol, meu filho vai decidir agora onde ele vai estudar, o que ele vai comprar no mercado. Não, mas em pequenas situações que você pode inserir a participação dele, como eu insiro meu filho de 2 anos para fazer 3 anos agora, ele participa. Né? Construções de escolhas, de decisões de escolha, você prefere isso ou aquilo? O que você prefere? Você prefere essa roupa ou essa? O que você prefere fazer primeiro? Escovar os dentes primeiro ou tomar um banho? Tem muitas decisões que às vezes ele toma de sequência, né? Mamãe, eu quero primeiro tomar meu leite e depois tomar banho. Tudo bem? É um momento de escolha e a opinião dele é importante. Mamãe, ele escolhe a roupinha dele. E aí, eu confesso pra vocês que eu tô selecionando, porque ele estava usando todas as roupas dele de sair. Aí quando chegava na hora de sair, cadê? Que não tinha roupa de sair. Não tinha roupa de passeio, simplesmente. E aí as roupinhas mais, né, simples, ele ficava em casa e tal, que ele só gosta de andar pronto. Com a blusa, a bermuda e tênis. Às vezes ele quer usar tênis dentro de casa. E aí eu boto o tênis dele dentro de casa. E aí ele quer escolher. E aí o que eu faço para não minar, né, a opinião dele, para não desvalorizar a opinião dele? Eu dou possibilidades e opções. Filho, essas daqui, ó, tem essas 2 blusas, essas 3 blusas, qual que você quer? E essa voz que ele tem de escolha, isso vai construindo a autoestima dele. Ele vai se percebendo que ele tem uma capacidade também de... Ai, gente, peraí, só um minuto que eu senti. Gente, pra vocês terem uma ideia, né? A mãe que lute, que é um olho no peixe em vocês e um outro no gato. Porque eu tô com a babá eletrônica aqui. Se o Benício acordar, já sabem, né? Que a live vai pro espaço. Porque eu vou ter que ir lá. Mas essa construção, né, voltando ao nosso assunto, a construção da autoestima, ela também vai sendo a voz dessa criança. O que ela tem de importante, o que ela quer também, se é viável, se é possível, dentro de escolhas que a gente dá, né, dentro de habilidades novas que essa criança vai desenvolvendo, essa sensação de capacidade. Ele hoje está numa fase muito engraçada que ele quer participar da cozinha. De cozinhar, de fazer as coisas juntos. Só que às vezes não dá certo. Algumas coisas não tem como, né? Aí ele sabe que fogão não pode mexer e tudo. Ele é super compreensível nesse sentido. E aí, quantas vezes ele vê... A minha mãe, ela faz muito bolo. Ela vai às vezes fazer bolo. Aí ama participar. Aí ele coloca aquela touca de cozinheiro, né? Aquela touca pra não cair cabelo. Coloca a touca, e aí ele quer quebrar o ovo, ele quer isso, ele quer aquilo, e a gente vai dando, e eu vou dando, né, eu e minha mãe, a gente vai dando essa autonomia pra ele, dele participar na medida que ele vai conseguindo participar. Aí ele olha, observa aquele bolo batendo e ele acha o máximo.
Então a gente dá à criança a sensação de que ela é capaz, de que ela pode executar algumas atividades, é muito importante para o desenvolvimento da autoestima dela. E aí, quando o bolo tá pronto, a gente fala assim: nossa, o teu bolo, filho, ficou uma delícia, o bolo que o Benício fez, que delicioso. E ele fica se achando, ele fez o bolo, ele fez o bolo. E aí ele fica, né, maravilhado porque ele fez aquele bolo delicioso. Então essa inserção da criança, a gente dar voz para essa criança participar em pequenas atividades do dia a dia, inseri-las, faz muita diferença. E principalmente com crianças menores, que as menores, né, as pequenininhas, elas têm muito interesse. Percebam que crianças menores, aí 1 ano, 2, 3 anos, elas são super interessadas. Elas querem ajudar na cozinha, elas querem ajudar na roupa. O Benício adora ajudar na roupa também, de lavar, colocar as roupas na máquina. Ele sabe onde é que coloca amaciante, ele sabe onde coloca sabão, ele sabe onde liga a máquina. Ele sabe tudo. Ele adora participar e a gente vai inserindo ele aos poucos. Então, né, voltando. Então a gente propiciar esses momentos que a criança ela vai executando. Uma outra coisa legal também é a gente ir propiciar que a criança ela execute também atividades que ela faz bem. Principalmente aquelas crianças que elas são, sabe, uma criança que às vezes está num momento, num processo mais de insegura, você percebe que essa criança está um pouco insegura, está com medo de errar, sabe, que às vezes acontece em algumas fases da infância. A gente começar a inserir atividades que essa criança faz bem e a gente reforçar isso. Filho, nossa, você pinta bem, né? Faz uma atividade de pintura que ela faz bem e reforça o quanto que ela pinta bem. Faz uma atividade que ela é boa de uma habilidade motora. Por exemplo, o meu filho, o Benício, desde muito pequenininho, ele tem uma habilidade motora. Não é porque é meu filho não, mas é um negócio absurdo. Ele pega as coisas, ele coloca, ele encaixa, ele faz rosca, ele enrosca. Ele tem uma habilidade motora muito boa, assim, pra idade. Assim, é uma coisa que ele tem, que eu vejo como um potencial dele. Então, eu enfatizo isso que ele faz bem, né? Eu reforço isso que ele faz bem. E aí ele vai se sentindo cada vez mais capaz. Nossa, filho, você fez isso é difícil, amor. Você conseguiu. Poxa, muito bom, viu? E aí ele fica, uau, sou o máximo. Mas ele realmente é bom, não tô mentindo não, mas é porque realmente pra idade dele aquilo é bom. Então a gente vai enfatizando pra criança aquilo que ela faz bem, né? E vai reforçando aquilo que ela tem de qualidade, potencialidade. Aí entra uma outra coisa, um ponto que eu até coloquei aqui, que é uma polêmica, que eu já recebi aqui em caixinhas de perguntas. Eu já vi gente fazendo comentários desse tipo nas minhas postagens. E eu vou trazer isso à tona, porque é um tema que está sendo bastante repercutido, replicado. E vejo pessoas aí falando uma coisa que não é verdade, eu vou já falar pra vocês. Olha só. Algumas pessoas já ouviram falar, né? Algumas outras não, nunca ouviram falar e é novidade. Mas algumas pessoas já ouviram falar por aí, em alguns outros locais, em outros canais, que elogiar uma criança é uma violência. Que elogiar uma criança é ruim para a construção da autoestima dela. Isso é uma inverdade. Isso não procede. Isso não faz o menor sentido. Tanto o sentido racional, da lógica, do sentido mesmo da situação, quanto não existe nenhuma pesquisa real, uma pesquisa séria, pesquisa mesmo boa, séria, que embase que elogiar uma criança é uma violência ou algo ruim. Não tem nada, gente. Podem procurar. Não existe nenhuma pesquisa que fale que elogiar uma criança vai acabar com a autoestima dela ou ou essa criança vai se sentir uma pessoa insegura,
E aí a gente vê várias fofocas, né? A gente vai ver por aí muitas informações aí distorcidas, deturpadas sobre isso. E assim, elogiar não causa nenhum prejuízo para o seu filho. Elogiar não faz mal. O que é sugerível? O que é só uma sugestão, mas que também é algo que ainda está passível de muita pesquisa. É a gente tentar focar o elogio muito mais nas qualidades pessoais dessa criança. Muito mais no resultado dessa criança, muito mais no processo da criança do que no resultado. Então, o que significa isso? Ao invés de você ficar falando, ai, seu cabelo é muito lindo, o cabelo mais perfeito do mundo, você é linda, você é maravilhosa, você trazer qualidades da sua filha, né, ou do seu filho. Nossa, como você é gentil, você é carinhoso, você é amoroso. Trazer qualidades que estejam inerentes à personalidade da criança, né, do seu filho. E aí, é com relação ao processo e o resultado. Focar muito mais no processo, ou seja, a criança, vamos supor, a criança tirou uma nota 10, tirou uma nota boa, né? Uma nota boa, um resultado bom. Não tem problema nenhum você dizer, nossa, você tirou 10, filho, uau, parabéns, muito legal, né? Mas como você está se sentindo com relação a isso? Como você se sente recebendo esse 10? Eu percebi que você se esforçou. Ou seja, o que eu estou falando? Eu estou falando muito mais no processo do que em si o resultado. Eu percebi que você se esforçou bastante. Talvez esse resultado tenha vindo do seu esforço. Então, eu percebi muito bem que você se esforçou. Então, a gente dá mais ênfase, digamos assim, às características pessoais dessa criança e o processo. Mas é errado a gente elogiar? Não é errado. É errado a gente dizer que nosso filho é lindo? Pelo amor de Deus, gente. Quem é que não vai dizer? Eu digo todos os dias pro meu filho que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é uma bênção na minha vida. Né? A gente não precisa dosar elogio para uma criança. E não é violência também. Você não está violentando o seu filho porque você está elogiando, né? Elogiando seu filho. E o elogio, ele também faz parte dessa construção de autoestima. Porque primeiro a gente vai construindo a noção do que principalmente os nossos cuidadores principais pensam sobre nós. Né? Quem são as pessoas mais importantes da vida de uma criança? São os pais. Então, o que os pais pensam sobre mim ou sobre a criança, o que esse pai pensa, essa mãe pensa, é muito importante para essa criança. Imagina essa criança viver em um lar que ela não recebe nenhum tipo de elogio. Ela não pode receber elogio. Gente, não faz o menor sentido essa teoria. Ainda mais que não existe nenhum embasamento científico. Não vai receber elogio. Que construção de percepção que ela tem sobre o que os pais, que são as pessoas mais importantes, têm sobre ela. É uma incógnita, é uma interrogação. Então a gente não precisa gerar interrogações na cabeça da criança. A gente pode e deve elogiar. Agora, como eu falei, claro que quanto mais elogios relacionados à personalidade, do jeito de ser dessa criança, ao que ela faz bem, o que ela, ao que ela tem habilidade melhor, porque essa criança ela vai identificando o que ela tem de potencialidade, o que ela faz bem, né, o que ela se garante, né, fazendo, certo? Isso fica mais fácil até da criança se percebendo, poxa, nossa, olha, eu posso melhorar esses pontos, mas eu faço muito bem esses outros. Eu sei, eu jogo muito bem futebol, ou, né, eu pinto muito bem, eu desenho muito bem, né, eu sou uma criança que meus pais me falam que eu sou amoroso, que eu sou amorosa, que eu sou carinhosa. Então a gente vai cultivando na criança e reforçando na criança o que ela tem de bom e não tem problema algum. Fiquem em paz com os elogios de vocês. Podem elogiar à vontade, que não tem prejuízo nenhum, tá bom? E um último ponto que eu queria trazer, que é uma atitude, uma ação que eu gosto muito de fazer. Eu faço isso muito com o Benício e ele ama. Gente, eu quero que vocês façam com os filhos de vocês, experimentem fazer isso.
porque isso enche o coraçãozinho deles de alegria, de senso de ser amado, de sentimento de ser importante, de que ele realmente assim é essencial na vida de vocês, que é contar a história da criança. Isso é tão potente que tem algumas, quando eu já dei essa dica para algumas pessoas, e teve mães e pais que relataram que quando já compartilharam, fizeram, né, esse exercício, e algumas crianças até se emocionaram, chegaram ao ponto de se emocionar, de tão impactante que é, né, esse exercício. É você compartilhar, é você contar a história de vida do seu filho. Então, vou dar um exemplo do que eu fiz ontem mesmo. Antes do Benício dormir, eu costumo, né, mostrar fotos dele quando ele era bebê, na barriga. Ontem, eu tinha até colocado nos stories a foto, né, a minha foto grávida. E aí eu aproveitei e mostrei essa foto que eu não tinha mostrado pra ele. Ele já me viu várias fotos minhas, mas essa específica ele não viu. E eu mostrei pra ele, olha a mamãe, aqui na barriguinha da mamãe. Você foi muito desejado, e você era e é muito amado. E a mamãe conversava com você, olha só a mamãe olhando pra barriga, a mamãe estava conversando, e ele falava, Benício estava aí, aí teve uma hora que ele falou assim, Benício quer voltar. Ô, jeito engraçado, Benício quer voltar pra barriga, mamãe. Aí eu falei, não dá pra voltar pra barriga, mas ó, a mamãe falava com você quando você tava na barriga, igual como eu tô falando com você agora. E aí eu vou conversando, falando o quanto ele é importante, o quanto ele é amado, o quanto, né, o quanto ele é bem-vindo, né, à vida e dentro da nossa relação. Então, eu costumo fazer isso muito com o Benício, muito. E eu sugiro que vocês façam, porque a criança que ela sabe da importância da história de vida dela, o quanto ela é amada, né, o quanto ela enfim, você tá ali com ela desde quando ela é pequena, ou não importa, desde quando ela tem 6 anos, se você tiver adotado uma criança maior, mas dando a importância dela na sua vida, ela vai construindo também esse senso de amorosidade, né? Esse senso de que eu sou importante, eu sou amada. E isso vai construindo também essa percepção de autoestima dela. Eu faço isso muito com o Benício. Eu não vou parar nunca, porque eu adoro, eu gosto e ele ama. Ele fica vidrado, ele não pisca. Então experimentem fazer isso, porque isso também é uma forma muito efetiva da gente ir construindo a autoestima da criança. Essa é uma atividade mesmo, né? Que eu falei assim, não tem uma atividade específica, mas eu acho que é uma atividade bem potente que a gente pode fazer mesmo com as crianças e construir uma boa autoestima com elas, tá certo? Bom, gente, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Com certeza, às vezes tem uma coisa ou outra que às vezes passa, né, meu povo? Porque é muita coisa que a gente pode... Traz muitos desdobramentos aqui esse tema. Mas uma coisa que eu fiquei feliz, que eu preciso dizer pra vocês, é que a internet funcionou! Meu Deus! Nossa, eu tô com medo de vibrar demais. E assim, dá problema nas minhas outras lives, né? Mas a internet funcionou, vocês não têm noção, meu povo. A minha saga com esta bendita internet, desde janeiro que eu tô aqui. Pelo amor de Deus. Então, 2 coisas importantes. Eu consegui fazer a live e a internet funcionou. Claro, né? Se a internet tivesse funcionado, eu teria conseguido fazer a live. Então, uma coisa leva pra outra. Mais uma coisa que eu tô muito feliz, que eu preciso falar pra vocês aqui. Tarararam. Todo mundo já sabe, eu acho, não sei. Mas a semana da educação consciente na prática vai acontecer. Vai acontecer dos dias 22 a dia 28 de maio. E é 100% online, 100% gratuito, como vocês já sabem, né? Que são eventos gratuitos, que eu compartilho muito conteúdo pra vocês. Então, pra você participar, você vai clicar no link da minha bio. O que é bio, Carol? É meu perfil, a descrição do meu perfil tem um link. Você clica e você faz a sua inscrição. Participem, gente, porque vai ser um evento com muito conteúdo pra vocês. Muita coisa que eu vou compartilhar, mas vocês precisam se inscrever.
porque as aulas não vão ficar gravadas. Não ficarão gravadas aqui no Instagram, tá? Vão ficar gravadas para vocês que vão estar inscritos, né? No grupo de inscritos. E aí a gente vai disponibilizar as aulas lá no grupo. Ok? Aviso dado. Boa noite para todos. Bom descanso a todos. Obrigada por participarem. Como é, César? Pera aí que a minha equipe tá falando alguma coisa que faça uma pesquisa. Ah, sim! Quando vocês se inscreverem, tem uma pesquisa também com algumas perguntinhas. Para que servem essas perguntas? É uma pesquisa para a gente ajustar, para fazer um evento assim, de acordo com o que vocês querem, com as dificuldades de vocês, com o que vocês esperam. O que é que vocês esperam ver nesse evento? Isso vai me ajudar muito a ajudar vocês. Então, quando vocês se inscreverem, façam também, respondam a questão da pesquisa. Porque essa pesquisa, ela vai, né, dar esse norte para que já o conteúdo já está estruturado, né, já está muito bem pensado, mas eu quero formatar, lapidar ele bem bonitinho para vocês, certo? Então, é legal que vocês façam, respondam as perguntas de lá, tá bom? Gente, um beijo, bom descanso a todos. Eu estou muito feliz que eu consegui fazer essa live. Nossa, vocês não têm noção, gente. Que alegria é fazer essa live sem ter problemas, sem ficar aqui que nem um robô, assim, tremendo. Consegui colocar tudo que eu tinha para colocar aqui, o conteúdo todo organizadinho para vocês, como eu queria. E me aguardem, tá? Porque até a nossa semana nós vamos ter algumas aulas, algumas lives aqui para aquecer toda a nossa energia, os nossos motores, para quando a gente chegar na semana, a gente já tá super aquecido para receber um mega conteúdo que eu preparei. Estou lapidando, preciso de vocês também para deixar tudo amarradinho, bonitinho. Tá bom, gente? Um beijo, uma boa noite, um bom descanso a todos. Até mais!